Estamos começando mais um momento com Deus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Hoje nós estaremos meditando sobre inabalável. A primeira coisa que notamos nesse versículo é que existe uma comparação entre a confiança daqueles que confiam no Senhor com o monte que permanece firme. O que aprendemos nesse versículo? Duas coisas importantes. A confiança no Senhor deve ser inabalável e Deus está sempre presente e ao redor dos que o amam, assim como as montanhas que rodeiam Jerusalém. O Monte de Sião foi onde a cidade de Jerusalém foi edificada e dentro dela o templo foi construído. Apesar de ser um lugar sujeito a terremotos, este monte é uma rocha e ele não é abalado. Jesus é a nossa rocha. Se permanecermos nele, não seremos abalados. Sabemos que o templo de Jerusalém foi destruído 2 vezes. A primeira, no período de Nabucodonosor, rei da Babilônia, 2 Reis 25, de 1 a 21, e a segunda se deu no ano em 70 d.C., pelo general romano, Lucas 21, de 5 a 6. Ele foi destruído não por terremotos ou qualquer agente da natureza, mas foi destruído pelas mãos dos homens devido à desobediência do povo de Israel. Para não sermos abalados, precisamos permanecer em sua palavra. Quando confiamos nele, vivemos uma vida que faz sentido e entendemos que vivemos neste mundo e temos um propósito. Quem não confia nele, vive inseguro, vazio, abalado e sente-se destruído. Aquele que confia em Deus, ainda que tudo ao seu redor se abale, por conhecer a Deus e a sua palavra e as suas promessas, decide permanecer na palavra daquele que é inabalável. Cremos no inabalável, naquele Deus todo-poderoso que nunca se abala. Ele é a nossa rocha e ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e permanecerá para todo sempre. Para que possamos ter uma confiança inabalável, nós precisamos fazer exatamente o que Jesus falou em Mateus 7, 24 a 27. Precisamos ouvir as palavras e as praticar. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A nossa vida deve ser construída na rocha que é Cristo Jesus. Porque quando cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e dão contra a nossa casa, ela não cai, porque nós estamos alicerçados na rocha. O que vai determinar a nossa estabilidade na nossa vida espiritual será a maneira como nós respondemos e obedecemos aos ensinamentos da sua palavra. Precisamos aprender a manter confiança, que irá nos guardar das tempestades desta vida. Quando confiamos, aprendemos a olhar todas as coisas de um modo diferente, de um modo que Deus vai fazer que tudo se torne bem, mesmo que as experiências sejam dolorosas. Isso significa que uma confiança em Deus pode nos ajudar a manter a nossa fé em meio aos problemas que nós vamos ter que enfrentar e que para nós eles são impossíveis de serem solucionados. Quando tudo parece perdido, é aí que entra a fé inabalável, que transcende as circunstâncias. A fé nos lembra que Deus é sempre fiel e verdadeiro. Não temos poder para controlar tudo o que acontece ao nosso redor, mas temos o poder para controlar o que acontece dentro de nós.
A fé é a certeza das coisas que não vemos. Mesmo que você não veja a saída para o seu problema, mesmo que você não veja a solução naquilo que você está enfrentando, creia que Deus é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que você esteja imaginando, porque Ele te ama, Ele tem cuidado de você. As coisas podem estar tumultuadas à nossa volta, mas a nossa mente vai estar em plena paz por causa da fé inabalável, porque temos a mentalidade do reino. Precisamos fazer crescer a nossa fé e confiança inabaláveis no Senhor. Vamos crer na rocha inabalável que é Cristo. Que o seu dia seja um dia abençoado.